3. Beleza, pessoal. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre amostragem de solo para fazer análise química desse solo no laboratório. Então a amostragem de solo é uma das etapas mais importantes. É onde ocorre mais erro no processo da análise de solo, que é dividido em 3 fases. É dividido na fase de amostragem, a 2 é a fase de laboratório e a 3 é a fase de interpretação e aplicação do corretivo, se for necessário no campo. Então, essa fase que eu julguei que é mais importante, que é onde ocorre mais erro, é sempre importante a gente ter em mente um princípio, que é o princípio da uniformidade da área. Como é uma análise, uma amostragem, o próprio nome já fala, então ela é representativa, eu vou representar uma área com apenas 500 gramas de solo. Então, para isso, a gente precisa primeiro entender o histórico da área, e essa área precisa ter o mesmo histórico, principalmente em relação à adubação. Eu não posso misturar o solo de uma área que foi adubada com a área que não foi adubada. Outra coisa importante a ser analisada é a declividade do solo. Eu não posso misturar um solo da área de declive, tá? Com a área de baixada. Então não posso fazer essa mistura. Outra coisa importante a ser analisado é ainda fatores do solo, como por exemplo coloração. Solos de colorações diferentes não podem ser misturados para fazer a amostragem, tá? Aí vem outros fatores, como por exemplo a textura do solo. A textura do solo vai estar relacionado ao teor de areia, argila, silt e matéria orgânica. Eu não posso misturar um solo muito arenoso com um solo argiloso. Então é sempre bom o técnico no campo saber que a área que ele está fazendo a coleta é mais ou menos uma área que tem uma certa uniformidade. Feito isso, você separou então a gleba chamada, que é mais ou menos uniforme, que atende todos esses critérios que eu citei anteriormente. Aí o que você vai fazer? Marcar 10 pontos no mínimo, tá? A Embrapa recomenda de 10 a 20 pontos, no mínimo. E você vai marcar aleatoriamente, em zigue-zague. Se é uma área que tem cultura já implantada e você quer fazer uma recomendação para aquela cultura em si, é importante você retirar o solo na projeção da copa da planta, que é onde vai estar o sistema radicular que vai fazer a absorção desse solo. Porém, se é uma área que você quer saber mais ou menos o perfil daquele solo original seu, antes de adubações, é interessante você pegar numa área que não houve alteração ainda, nenhuma operação feita pelo agricultor, tá? Em relação à adubação, em relação a restos culturais, por exemplo, tá? O excesso de matéria orgânica. Então é importante que você pegue essa área mais isenta, ou seja, que ela está mais representativa do que era aquele solo original antes de ser alterado. Então você marca 10 pontos em zigue-zague, de forma aleatória, sem escolher pontos, tá? Você pode fazer até um sorteio se quiser. E aí beleza, a análise de solo ela pode ser feita de 0 a 20 e de 20 a 40. O mais comum é fazer de 0 a 20, que é onde a gente tem a maior massa radicular das plantas. Então a análise de solo ela vai servir para a gente fazer a correção do solo em relação a pH, equilibrar a relação cálcio-magnésio e ainda fazer correção em relação a fósforo, em relação a potássio, por exemplo, e retirar também neutralizar o alumínio tóxico do solo, tá? Então é dessa forma, nós vamos selecionar 10 pontos em zigue-zague e abrir um buraco de 20 centímetros. Eu queria aqui, Dalmi, que você mostrasse aqui. Então aqui a gente pode usar um aparelho chamado trado ou simplesmente um enxadão e representar aqui em torno de 20 centímetros. Esses 20 centímetros vai representar essa profundidade desse solo. Então, repetindo, eu vou ter 10 pontos, tá? 10 pontos, esses 10 pontos aleatoriamente na minha propriedade, vou abrir buracos de 20 centímetros e vou retirar uma raspa que representa os 20 centímetros de solo, tá? Então eu vou retirar aqui uma raspa, ó, que representa os 20 centímetros de solo e vou colocar num balde dos 10 pontos que eu recolhi. Feito isso, nós já estamos aqui no 10º ponto. Nós vamos homogeneizar esse solo no balde, tá? Homogeneizar e depois vou utilizar um saco. Se for num dia que tiver úmido, é bom deixar secar e secar na sombra.
No caso, no dia de sol, o sol está seco aqui, tá? No dia de sol quente, por exemplo, aí eu vou colocar no saquinho, tá? Um saquinho, e identificar essa área para mandar para o laboratório. Que quantidade? A recomendação é 500 gramas. Se for um pouquinho menos, não vai ter problema. Importante isso que eu falei, sempre identificar. Identificar que área é essa, é a área do declive, se é a área da baixada. E se eu precisar fazer 5, 6 análises na minha propriedade, vou fazer. Toda vez que eu for fazer para cada análise, no mínimo 10 pontos diferentes, tá? Coletando esse solo. Esse solo vai para o laboratório. Uma vez que vai para o laboratório, vai vir um boletim com os teores desses nutrientes que eu já citei, do pH do solo, e em cima disso aí a gente faz a recomendação de correção, tá? De calcário se precisar, o tipo de calcário, se vai ser calcítico, dolomítico, magnesiano, também do fornecimento de adubação de base, como por exemplo do fósforo e do potássio, tá? E ainda você pode fazer uma análise também mais completa para micronutrientes e também para matéria orgânica. Mas o que eu sempre digo é o seguinte: a análise de solo é algo barato, tá? É algo que o produtor deve sempre fazer para saber como é que está esse solo dele. Então, finalizando, o último ponto é pegar aqui uma parte desse solo que representa os 10 pontos, representa uma determinada área, colocar no saquinho, identificar e mandar para o laboratório. Beleza?